Olá a todos, bem-vindo nas aulas de astrobiologia. Espero que todo mundo está bem, mesmo que o coronavírus ainda está agindo muito. Então, nas últimas aulas, a gente falou sobre estrelas, sobre sistemas planetários. Aí depois falamos sobre possibilidades ou existência de vida nos planetas, né? Como foi exemplo do planeta Terra e do planeta Marte. Então hoje a gente vai falar sobre os outros corpos celestes presentes no sistema planetário nosso, que também tem alguma probabilidade ou possibilidade de abrigar vida. Então, isto é que a gente vai falar sobre corpos gelados do sistema solar, que representam algumas luas e também alguns planetas anões. Então, vamos ver que planetas anões ou luas são considerados. Então, aqui tem um sumário das possibilidades de vida nos outros corpos celestes do que Terra e Marte. Então, primeiro eu vou falar sobre luas geladas, que a gente pode ver que tem várias. A lista não é completa, mas essas luas têm o potencial de abrigar vida um pouco maior do que o resto. Porém, até os planetas tipo Vênus ou Júpiter já foram considerados que poderiam ter algum tipo de vida flutuante na atmosfera e assim por diante. Mas está tão remoto que eu não incluí nessa aula. Então, vamos hoje falar sobre a Europa e sobre Calisto como duas luas de Júpiter com potencial relativamente alto da vida. O que eu falar sobre Calisto pode ser estendido até o Ganimedes, né, que também ultimamente tem potencial relativamente bom de abrigar vida, como Calisto. A Io, mesmo que fortíssimas forças de maré do Júpiter fazem com que Io é geologicamente superativa, também pode ter algum potencial de abrigar vida, porque, afinal das contas, os extremófilos, que serão também assunto de nas próximas aulas, aqui na Terra, elas podem viver nas solfataras, oxidando o enxofre até o ácido sulfúrico. Então, por que não se poderiam ter alguns organismos presentes no Io, apesar que a atmosfera, não dá para falar muito de atmosfera do Io, né, que é só em volta dos 400 ou quantos vulcões ativos que a Io tem. Depois a gente fala sobre duas luas de Saturno, Encélado e Titã, porque essas luas têm potencial alto de abrigar vida. Mas também a Dione e a Reia já estão sendo considerados como luas que têm algum potencial para abrigar vida. Por fim, a gente também menciona o Tritão, que é lua de Netuno, né, na distância do Sol de 20 unidades astronômicas. Então, esse é tão longe do Sol e ainda tem uma chance de abrigar vida. Caronte já foi também considerado como possível candidato, apesar que ainda tem informações escassas. Nos planetas anões, como eu falei, a gente menciona possibilidades de Ceres, né, que é um planeta anão presente no cinturão de asteroides, e porém também sobre o Plutão,
que recentemente, né, a sonda New Horizons descobriu coisas tão interessantes sobre o gelo e sobre a superfície e possibilidades, sim, subterrâneas do Plutão, que se até considera que poderia ter algumas regiões subterrâneas no Plutão que poderiam ter água até líquida. 30 unidades astronômicas longe do Sol. Então, vamos ver. Eu vou mostrar, como eu falei, a Europa, Calisto, Encélado, Titã, Tritão, Ceres e Plutão, sim, com um pouco mais detalhe. Cada corpo celeste tem bastante informações nos slides, então eu vou me restringir a alguns detalhes mais interessantes. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a Europa, que é, pelo que eu conheço assim sobre a astrobiologia, tem potencial maior dos todos, junto com Encélado, que é a lua do Saturno. Cada corpo celeste, eu vou começar com essa tabela, que é tirada, ou seja, as informações para essa tabela são tiradas da Wikipédia, então vocês podem ir lá sempre conferir assim, mais detalhes. Então a gente pode ver aqui, sempre tem o tamanho, massa, densidade, né, gravidade na superfície e algumas informações sobre a temperatura ou atmosfera. Então, importante é que a gente sempre pensa assim na gravidade, temperatura e pressão atmosférica, se tiver alguma atmosfera, né? Então, Europa, a gente pode ver que tem uns 13% da gravidade da Terra. A temperatura na superfície é bem congelante, né? E a pressão atmosférica é quase desprezível, 10 nanopascais, né? A atmosfera é composta praticamente de oxigênio, né? E um pouquinho de água. Ou seja, um pouquinho de nitrogênio, desculpe. Então vamos ver alguns detalhes. Primeiro, Europa, Io e Ganimedes, como a gente pode ver à direita, elas estão na ressonância orbital 4 por 2 por 1. Né? Então, a Europa faz 2 voltas, enquanto Ganimedes uma, e a Io metade da volta. Né? Elas nunca ficam alinhados assim num lado assim do Júpiter, mas tem vários tipos de alinhamentos, né, que algumas luas estão em conjunção e outra é em oposição ao mesmo tempo. Esse sim acontece, mas os planetas, as luas nunca são assim alinhados em conjunção de 3 em ponto de vista de Júpiter. Essa lua gelada, né, ela tem composição, provavelmente tem núcleo metálico, como uma das poucas luas. A maioria das luas tem só núcleo rochoso, às vezes até misturado com gelo. A Europa, pela densidade, é suposto que tem núcleo metálico. Em volta dele existe um manto de silicatos. E, por fim, perto da superfície, tem uma camada de água que ultimamente se pensa que é uma boa parte líquida. Como se fosse um oceano sob uma crosta de gelo.
se a gente pensa assim nas dimensões, né? Então a crosta de gelo se estima de ser entre 10 e 16 quilômetros. Então essa é profundidade maior do que qualquer profundidade do oceano na Terra. Aí debaixo disso ainda pode ter oceano que chega a 100 quilômetros de profundidade. Imagina que no fundo desse oceano deveria ter 10.000 atmosferas de pressão. Então, esse tem que considerar pela possibilidade de abrigar a vida, né? Que é uma pressão enorme. Tá? Apesar que, na verdade, essas são condições terrestres. Lá a gravidade é menor, então não seria 10.000, mas só 1.300 atmosferas. Mas mesmo assim, é pressão bastante elevada. Porém, esse não significa que a vida não poderia ficar lá, né? Aqui na Terra, sim, não, já foi descoberto organismo vivo até nas fossas, no fundo das fossas marianas. Então, ali é 11 quilômetros, então é justamente 1.100 atmosferas. Então, não é tão diferente. Então, a profundidade não significa que a vida nos oceanos da Europa é impossível. Na superfície, que é formada por aquela crosta de gelo, né? A gente pode ver vários tipos de linhas. Na figura à esquerda tem aquela cratera Will, né? Que então a Lua também tem crateras vindos de impactos de alguns bólidos ou asteroides, mas relativamente tem poucas. Isto significa que a superfície está sendo renovada, né? Porque não tem tantas crateras como, por exemplo, no Marte ou na Lua. Tem regiões que a gente chama de lenticule, que são aqui à direita, mais ou menos no centro, do lado daquela linha principal que vem de cima para baixo. Então, essas formações que parecem uma lente, né? Então, não se sabe exatamente o que é, se é por causa de uma erupção ou por causa de um pequeno impacto, mas são também características fora das linhas, né? Se esses lenticules são ajuntados, então tem um terreno caótico, né? Que a gente pode ver também à esquerda daquela linha principal, onde tem aquele aglomerado caótico da superfície. A Europa tem campo magnético induzido. Tá? Isso é importante de saber, porque mesmo que ela não consegue fazer o campo magnético próprio, ela tem campo magnético induzido pelo campo magnético do Júpiter. Aqui na figura em cima de mim, Júpiter fica à direita da Europa, né? E a gente pode ver que a Europa se movimenta assim sentido para gente, né? E tem uma diferença no campo magnético do Júpiter, como a gente pode ver nas linhas. Isso significa que tem que ter algumas partículas carregadas, já que se suponha que a Europa não tem núcleo líquido, né, onde poderia ter íons metálicos, então sobra a possibilidade que tem alguma solução salina que contém os íons, né, que podem, sim, pelo movimento da Europa e presença de campo magnético, né, elas podem gerar campo magnético induzido da Europa. Então a gente tem que pensar que realmente esse é uma indícia de possível oceano salgado, ou pelo menos algumas
regiões, apesar que pelo campo deveria ser uma região bem grande de água salgada. A Europa quase não tem inclinação axial, pontou grãos é praticamente nada, né? Então esse leva à produção de ondas de Rossby. Quem não sabe o que é, então eu coloquei aqui duas figuras no fundo, ou seja, embaixo desse slide, né, que explicam como se formam ondas de Rossby na Terra. Na Terra não se formam na água porque a água está interrompida por muitos continentes, mas o ar não. E é parecido com o possível oceano ininterrupto, né, na Europa. Então, na Terra, como a gente pode ver naquela figura embaixo à esquerda, existem vários ciclos de ar, né, que é à direita naquela figura, aquelas setas vermelhas mostram como ar no Equador sobe porque se aquece, viaja sentido aos polos até certa região e está sendo resfriado e volta. Depois tem um ciclo oposto, apresentado com setas amarelas, e depois tem terceiro ciclo ártico, né, que é apresentado com setas azuis. Então tem três, como se fosse cada hemisfério tem três anéis de movimentação do ar que trocam, que funcionam como troca de temperatura entre os polos e o Equador. O que é mais importante é que não é só isso, né? Porque assim as setas apontariam para norte ou sul, dependendo do hemisfério. Só que tem que considerar também forças de Coriolis, né? Porque a Terra tem rotação. Então essas setas, na verdade, são inclinadas. Forças de Coriolis tem que ver assim em algum lugar, mas se vocês vão atirar assim de um rifle de longo alcance para norte, a bala não vai exatamente para norte, mas se inclina, né? Assim, por causa da rotação da Terra, ela vai se inclinar para onde? Vocês podem adivinhar? Já que o Sol se põe no oeste, né? E levanta no leste, então a Terra de fato gira no sentido oposto, né? De oeste para leste. Então a bala vai também se inclinar mais para leste, né? Depois de alguns quilômetros. Alguns rifles conseguem atirar balas quase 5 quilômetros, então não tem problema já perceber esse efeito. Até os atiradores têm que contar com forças de Coriolis. Então no ar acontece com força menor, né? Porque moléculas não são tão pesadas como uma bala, mas acontece. Então esses anéis não têm troca assim perpendicular ao Equador, mas inclinada. Como a gente pode ver que as setas vermelhas estão indo no hemisfério norte para norte, amarelas para sul, e as setas azuis vão para norte de novo. Então a inclinação vai formar algumas ondas daqui a pouco, como a gente pode ver naquela figura embaixo à direita. Essas ondas, onde de fato se enfia o ar mais quente entre o ar mais frio, elas viajam pelo norte ou pelo sul da Terra em velocidade de alguns quilômetros por dia. Então não são muito rápidas, mas podem levar vários efeitos
que são assim aqueles frentes assim de ar gelado, né, trocados por frentes quentes, né, que acontecem tanto assim nos Estados Unidos como, por exemplo, no sul do Brasil, né? E embaixo, naquela figura à direita, né, a gente pode ver que algumas partes do ar gelado até podem ser isolados e podem, de fato, contribuir para a formação de furacões. Então, já que o oceano na Europa tem, na verdade, a altura da nossa atmosfera, 100 quilômetros, então, e é água o tempo todo, né? Então, significa que não é como na Terra, onde 10 quilômetros acima da superfície a pressão é muito baixinha. Então, na Europa, essas ondas de Rossby deveriam ser muito fortes, tá? Então, a gente pode ver que pode conter, sei lá, uns trilhões de joules, né, da energia cinética. Esse pode fazer um atrito sobre o gelo e sobre a superfície da Europa, aquecendo o sistema, contribuindo à possibilidade de água ficar líquida, porque essa energia é muito grande. Não é a única energia que pode aquecer esses oceanos subglaciais, né, da Europa. Então, a Europa, como ela é na ressonância orbital com Io e com Ganimedes, então, mesmo que ela já está em acoplamento de maré com Júpiter, como as outras duas também, então aquela constante assim, conjunção, oposição, então a influência gravitacional das outras duas luas junto com Júpiter provoca forças de maré, né, que a água está sendo puxada para um lado e para outro, dependendo da posição das luas nessa ressonância. Esse também vai provocar atrito que leva à produção de calor. Então, junto assim essas ondas de Rossby e força de maré, de novo, de um oceano que tem 100 quilômetros de altura, então é provável que aquela água é líquida debaixo da crosta do gelo na Europa. Então, quais são as possibilidades da vida na Europa? Esse atrito, né, pode gerar, sim, calor que vai aquecer o planeta todo. Então, pode ter algumas fontes hidrotermais, né? Se tiver, a gente conhece isso da Terra, então poderia ter a vida, porque nas fontes hidrotermais alcalinos na Terra, então, o ambiente em volta delas é repleto de vida, desde bactérias, vermes, caranguejos, peixes e vários outros organismos, como a gente pode ver aqui na figura embaixo à direita. É de um típico fonte hidrotermal terrestre. Então, por que não na Europa? Essas fontes normalmente expelem CO2, sulfeto de hidrogênio, metano, várias outras coisas que podem ser usados, assim, os reduzidos podem ser oxidados e essa oxidação pode levar porque as reações sempre são redox, né? A redução de CO2 para algumas biomoléculas, como a gente viu sim, na astroquímica e ainda
a gente vai ver na aula sobre a origem da vida, né? O Richard Greenberg, em 2009, publicou um trabalho que contribui a isso, né? A gente pode pensar assim, que a Lua está lá 4 bilhões e meio de anos orbitando o Júpiter. A crosta de gelo, ela tem albedo super alto, então funciona um pouco como espelho. Não tem proteção contra a radiação UV, então na superfície pode acontecer fotólise de água assistida por raios UV. Então, fotólise produz hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é leve, ou seja, pouco denso, então ela está sendo varrido por vento solar rapidamente da atmosfera da Europa. Oxigênio já é mais pesado, ou mais denso, né? Então, por isso a atmosfera minúscula, ou seja, com pressão de dezenas de nanopascais, é formada praticamente de oxigênio. Agora vamos pensar, esse acontece 4 bilhões de anos tempo todo. Então já poderia ser produzido bastante oxigênio. Como a gente vai ver aquelas rachaduras nas slides pela frente, então pode acontecer uma troca de oxigênio produzido por essa fotólise entre a atmosfera ou superfície e aquele oceano embaixo. Por muito e muito tempo fazendo isso, então o oceano pode abrigar tanto oxigênio que permitiria vida de organismos até multicelulares do tipo de peixe. Significa nada muito primitivo. Tá? E esse poderia ser graças à produção de oxigênio e produção na superfície e produção daqueles compostos tipo CO2 ou sulfeto de hidrogênio e vários outros pelas fontes hidrotermais, como a gente pode ver no esquema na imagem embaixo à esquerda. Aquelas rachaduras, eu tenho aqui 2 slides que eu vou precisar voltar para esse do segundo, porque não cabe tudo num slide. Então, aquelas rachaduras parecem que é por causa das forças vindas das ondas de Rossby e da força maré. Então, a superfície provavelmente se racha e depois a rachadura se fecha, passando o maré ou onda de Rossby. Então, esse pode levar à possibilidade de contato entre superfície e oceano. Como eu já falei, poderia fazer também troca de oxigênio. Se acontece a rachadura, ela vai ser preenchida com água líquida. Aí depois, então a água líquida na abertura da rachadura vai subir e no fechamento ela vai descer. Parte congela no meio, né? Por isso as rachaduras normalmente apresentam 3 linhas, né? Que são 2 bordas e no meio é aquela água que não conseguiu descer e se solidificou no meio. Então, já que a água pode subir e descer, então isso significa não só que o oxigênio pode ser trocado daquela atmosfera para o oceano, mas também se tiver os organismos flutuantes, então elas poderiam subir durante a rachadura e depois descer. Então até poderiam parcialmente usar a fotossíntese. Essas rachaduras, como a gente vê aqui na figura embaixo à esquerda, então às vezes estão interrompidas por outras rachaduras. A gente pode ver que tem uma rachadura grande, se no meio
descendo de cima até uma rachadura grande que vai de esquerda para direita, né? E ainda está interrompida e deslocada por uma rachadinha menorzinha que desce de cima, sentido à direita, até aquela rachadura mais ou menos horizontal embaixo, né? Então, esse é estranho, né? Porque como é possível que aquela rachadura termina perto de uma rachadura outra, ou até deslocada pela interrupção por aquela rachadura menor. Então, foi proposto que existe tal chamada tectônica de placas de gelo, né? Essa crosta é de gelo, não é sim de silicatos como na Terra. Mas isso não significa que não pode enfrentar os mesmas forças e mesmos fenômenos. Então aqui em cima na figura é possível assim, tipo de interação entre essas placas de gelo, né, que a gente conhece aqui na Terra como subducção, que explicaria esse término da rachadura aqui na figura embaixo, à esquerda, né, perto de uma outra rachadura que é praticamente perpendicular a ela. Na crosta terrestre, por exemplo, aquela falha São Andreas, lá nos Estados Unidos, né, as placas tectônicas se movem lateralmente, que poderia explicar esse deslocamento da rachadura que vem de cima para baixo por aquela rachadura menorzinha no meio, né? Então, é interessante que esse mostra que de novo tem uma troca de material da superfície do gelo, né, até a superfície interna do gelo, porque essas subduções deveriam de fato trocar material que depois derrete naquele oceano, libera os compostos que a superfície adquiriu, né? Aí depois congela de volta assim na superfície daquela superfície interna da crosta de gelo. Essa atividade tectônica do gelo, né? Então a gente pode ver que também pode levar a algumas erupções de água para fora da Europa. Aqui aquelas três figuras azuis mostram três tempos diferentes de uma erupção que foi já detectada, que acontece aqueles pontinhos azul claro no polo sul, né, nessa figura para orientar, né, ou 6 horas, seja. Então eles mostram que tem alguns criovulcões onde a água pode ser expelida. O interessante é que pela detecção espectroscópica não é só água, mas tem compostos presentes, que de novo, o fato fala sobre a possibilidade que o oceano não é só água, mas tem compostos dissolvidos, incluindo os íons inorgânicos, né, que comprova, na verdade, essa análise espectroscópica comprova a possibilidade de oceano salgado, né? Isso é importante porque a vida precisa de eletrólitos, que sem eletrólitos não vai ter potencial elétrico na membrana e não vai poder, de fato, direcionar transporte e assim por diante. Essa parte eu tenho que deixar para a aula de biofísica, que eu também dou. Tá? Então, bem-vindo na aula de biofísica algum dia. Outra lua que tem muito menos informações, né? Outra lua gelada de Júpiter é Calisto, que eu quero aqui apresentar, né? Então, ela tem
mais ou menos gravidade assim menor do que a Europa, né? Temperatura é um pouco maior porque a Lua não tem albedo tão grande. Aí, se vocês lembram, quando a gente falou sobre balanço, assim, na zona habitável e tal, né? Então, ela absorve mais luz, então pode ter um pouquinho maior temperatura na superfície. A pressão atmosférica é um pouco menor, mais comparável com a Europa, né? Lá foi... Não, é bem menor, porque lá foi 10 nanobars. Aqui é 7 picobars, então 1000 vezes menor. A composição da atmosfera é oxigênio de novo, porque aquelas partes claras da Lua são feitas de gelo, né? E CO2, que evapora assim das partes mais escuras. Calisto provavelmente não tem núcleo rochoso, núcleo metálico, mas só composto de silicatos e gelo comprimido, né? Provavelmente é um pouco menos denso, e por isso também a atmosfera é menor e pode ser um pouco poroso. Em volta desse núcleo tem um pequeno manto assim, de gelo. Aí que vem que é possível que nesse gelo tem uma camada de novo assim em torno de 100 km de profundidade, que é possível que é a água líquida. Aqui, diferentemente da Europa, tem um pouco problema, porque a superfície é feita de silicatos, né, a crosta. Então não existe aquela troca de material ou oxigênio assim da superfície para o oceano, se tiver o oceano, né? Na superfície a gente pode ver crateras com anéis, que esses anéis são provavelmente feitos por não é terremoto, mas calistomoto, né? Se é preciso, que acontece quando acontece o impacto. Então as ondas assim, de choque fazem esses anéis longe, que de fato é uma indícia que a crosta deveria ser relativamente fina e debaixo dela deveria ter um material que pode conduzir essas ondas de choque facilmente, né? Como por exemplo o oceano. As planícies têm fraturas, apresentam fraturas, né? Escarpas e depósitos de materiais, como a gente pode ver na figura embaixo à direita. Na superfície foram detectados assim, silicatos hidratados de magnésio, ferro, né? Também tem presença daquele CO2 que a gente falou que até fica na atmosfera e o quartzo, né? É CO2. Provavelmente tem amônia, esse aguarda ainda a confirmação, e vários compostos orgânicos. Então, já que tem presença possível de amônia, então a gente pode pensar que, já que está na crosta, poderia ficar também no oceano. Tá? Amônia é um anticongelante, como a gente vai ver explicado um pouco melhor no Titã. Então, ela pode, de fato, fazer liquidificar uma parte assim daquela crosta, daquele manto de gelo. Esqueci de falar que a composição da atmosfera, já que essa Lua
tem gravidade bem menor, né, quase 10 vezes menor do que a Europa. Então, o vento solar acabaria com essa pico-atmosfera em mais ou menos 4 dias. Então, isso significa, já que está presente constantemente, que tem que ser, de algum jeito, reposta, né? Esse já é interessante, assim, para algumas condições favoráveis à vida. Ok, Calisto também tem campo magnético induzido mais fraco do que a Europa, né? Calisto é quarta lua do Júpiter, né? Assim, dos galileanos, mais longe do Júpiter do que as 3 outras. Ela já também não está assim acoplada pelo maré com a Júpiter, diferentemente do Io, Europa e Ganimedes. Então não existem forças de maré daquele tipo que eu mostrei no caso da Europa. Porém, podem ter forças maré como são aqui na Terra, né? Porque Calisto não tem acoplamento de maré. Mas provavelmente a força de maré lá será bem baixa. Então não vai ter força para aquecer o oceano. Mas como eu falei, se tiver realmente, se a amônia presente naquele manto de gelo, então ela poderia funcionar como anticongelante, mantendo uma água líquida. Esse, como a gente vai ver no Titã, sim, a quantidade certa no ponto eutético entre amônia e água, que é 33% de amônia, que aqui se também vende como amônia concentrada, né, como líquida. Ela congela a menos 175 graus, então esse significa centígrados, né? Então esse significa que nessas condições uma camada daquele gelo poderia ficar líquida mesmo, tá? Então esse provém alguma possibilidade assim de vida no Calisto, só com restrições que diferentemente da Europa, a crosta é feita de silicatos, né? Então não tem aquelas rachaduras que poderiam trocar material entre o oceano e a superfície. Isso não quer dizer que a vida é proibida no Calisto, né? A gente sabe que aqui no fundo do oceano também tem aquelas fontes hidrotermais onde tem organismos que nunca na vida viram o sol. Naquelas profundidades a água não sempre está assim movimentada, né, por alguma corrente marítima. Então não tem muita troca de material com o resto do oceano. Aí mesmo assim a vida persiste. Então, Calisto tem uma certa possibilidade bem menor do que a Europa de abrigar a vida. Bem, vamos mudar para luas geladas de Saturno. Tá? Então, de longe, sim, a maior probabilidade da vida é estimada nas duas luas, que é Encélado e o Titã. Tá? Então vamos começar com Encélado. Então, Encélado é a lua bem menor do que a Europa ou Calisto. Só que a densidade é maior, então a gravidade no Equador é praticamente igual a Calisto. Né? Então, esse a gente tem que sempre considerar. Temperatura, menos 200 Kelvin, né? Menos 200 graus centígrados, então é mais gelado. No final, essa lua também tem crosta de gelo, então ela é bastante refletiva, tem albedo grande, né? Então por isso também é
bastante fria. Atmosfera, a gente não pode falar muito de atmosfera, né? Tem alguns traços de atmosfera que praticamente não dá para medir a pressão. E na região perto do sul, como a gente vai ver, que se chama listras de tigre. Então, tem alguns locais que a pressão atmosférica é um pouquinho maior por causa de atividade criovulcânica naquela região. Composição dessa atmosfera maioria é água vinda daqueles criovulcões, né? Mas tem um pouquinho de nitrogênio, também tem CO2, né? Tem metano e foram detectados também assim os compostos inorgânicos naqueles jatos de geysers dos criovulcões e alguns compostos, e alguns compostos orgânicos também pela sonda Cassini, né, que passou até direto pelos aqueles jatos de água vindo desses criovulcões. Então, ali, graças à sonda Cassini, a gente tem informações muito mais detalhadas. Então, o Encélado, ele tem forças de maré fortes que fazem um gradiente de temperatura que leva ao aquecimento da região no sul mais do que no norte. Tá? Então, por isso também assim, aqueles geysers de criovulcanismo aparecem mais no hemisfério do sul, como a gente pode ver na figura em cima à direita. Então, você esperava que naquela crosta de gelo, né, que envolve o manto, ou seja, o núcleo que é rochoso, poroso, poderia ter algumas cisternas de água líquida, né, por causa desse aquecimento pela enorme força maré, né. A Lua é bem perto, sim, do Saturno, e na verdade fornece pelos aqueles jatos de água, como a gente poderia ver nessa figura anterior, nesse slide anterior, na figura embaixo, fornece água para o anel F do sistema dos anéis do Saturno. Né? Então, essa Lua está perdendo a água o tempo todo. Tá? Então, falamos sobre composição. Eu queria só ainda realçar que, na verdade, assim, ultimamente se fala que a Lua Encélado deveria ter um oceano global. Por quê? Porque, assim, essa Lua tem algum tipo de tal chamado wobbling, significa ela se chacoalha um pouco na órbita por causa da interação com outras luas e com Saturno, né? Então ela não tem, a órbita não é lisa, né? Mas como a Terra, por exemplo, por causa da influência da Lua, tem aquele movimento de inundação, então aqui acontece uma coisa parecida. Só que esse wobbling, o chacoalhamento, ou seja, deveria ser muito maior do que é, de verdade. Né? Sim, pelo tamanho da Lua, pela influência gravitacional dos outros corpos e do Saturno, né? Então ela deveria ser maior do que é. Isso significa uma indície, né, que na verdade quem se chacoalha é núcleo que está desprendido, assim, assim o estado sólido do núcleo é desprendido do estado sólido da superfície. Então o núcleo se chacoalha mais e a superfície é menos, como foi observado. Esse significa a presença de oceano global. Né? E fora disso, ele deveria ter fortes correntes, né, por causa desse wobbling, que levam a um tipo de atrito e assim
fato, com uma retroalimentação positiva, manutenção da liquidez desse oceano global, né, que é muito importante para ter vida, ou possível vida assim no Encélado, tá? Então, na superfície a gente pode, obviamente, ver, no terreno mais velho, podemos ver crateras. Porém, como tem figura aqui embaixo à esquerda, no meio, assim, tem umas planícies bastante lisas, né, que parece que é terreno novo. Então deveria ter também alguma, seja tectônica de placas, mas bem diferente da Europa. Na região do sul tem terreno montanhoso, né? Como a gente pode ver na figura embaixo à direita, né? Que são realmente assim montanhas. E além disso, perto dessa região do sul, existem regiões com geysers de água, que a gente vai ver no próximo slide aqui, tá? Então, já foram contados mais do que 100 jatos de água ao mesmo tempo, né? Então, na região perto do Polo Sul, a gente pode ver na figura em cima, à esquerda, aquelas listras azuis, né? Assim, que são pelo menos 4 paralelas, né? Que provavelmente são algum tipo de rachaduras que se formaram pelo aquele aquecimento da região austral, né? Ou seja, do sul. E à direita a gente pode ver claramente assim, a figura que mostra assim, jatos de centenas de quilômetros para espaço, assim, né? As listras de tigre, né, que falei, que são aquelas linhas paralelas, aqui embaixo, à direita, a figura mostra que elas são mais quentes. Essa é foto assim, de câmera termográfica, né? Então a gente pode ver que realmente assim lá deveria ter umas rachaduras que pode subir água que é bem mais quente do que aquele gelo que tem menos 200 graus Celsius, né? E aí também a maioria dos jatos. O que é interessante é que tem dois tipos de jatos. Tem assim uns jatos isolados que vêm assim dos lugares que não são exatamente assim naquelas listras e que expelem água praticamente pura. Porém, a maioria dos jatos é concentrada naquelas listras de tigre e esses jatos expelem água salgada, ou seja, que contém íons inorgânicos, mas também alguns compostos orgânicos, como eu escrevi aqui, sim, metano, propano, formaldeído, né? Então, é uma água salgada com material orgânico. Até areia é presente, né, nesses jatos, chamaria salgados. Esse revela condições daquele oceano global do Encélado, né, que parece que é, de novo, como nem na Europa, né, onde também acontece essa atividade criovulcânica. Poderia ter um oceano que está repleto de biomoléculas e é salgado, que é, como eu já falei, essa também é uma condição necessária para a vida se originar, né? Então, esses são fortes indícios que o Encélado poderia abrigar a vida. O problema é que ela constantemente perde água, né? Então, vamos ver quanto tempo essas condições ainda vão durar. Bem, outra lua do
Saturno, que é interessante do ponto de vista astrobiológico, é lua de Titã. É a maior lua que a gente tem assim, no sistema solar, né? A densidade é relativamente alta, né? A gente pode ver que tem 14% sim, da gravidade terrestre presente no Titã, né? Então, é mais ou menos como que é a Europa. Se vocês lembram, lá foi 13, né? Então, porém, o que é importante no Titã é que ele tem atmosfera que é com pressão parecida sim, da pressão atmosférica na Terra. É, na verdade, maior. É 45% mais densa do que a terrestre. Né? A gente pode ver que tem 147 quilopascals. Aqui é 101, né? Então, temperatura na superfície não é muito grande, né? Assim, aqueles menos 180 graus Celsius. Então, é bem gelado. Mas tem aquela atmosfera, que é uma das poucas, praticamente uma única lua que tem a atmosfera tão densa. Né? Não, fora da Terra, é o único corpo celeste que a gente conhece que tem atmosfera tão densa. A atmosfera, como a gente pode ver no final da tabela, 95% é nitrogênio, mas isso é comum nessas atmosferas, no nosso tem 73%, né? Não, 78% de nitrogênio. Isso é por causa que, assim, se tiver alguma química ativa, né, naquele corpo celeste que tem atmosfera, então os compostos nitrogenados acabam sendo oxidados até nitrogênio, e nitrogênio é muito inerte, então ela fica se acumulando na atmosfera. Já que Titã não tem oxigênio, não tem outras coisas, né? Então 95% já ficou nitrogênio e o resto é metano, com etano e com algumas outras traços de outros compostos que a gente vai ver que ainda tem sua importância. Tá? Então, Titã provavelmente tem núcleo de silicatos, né? Então, provavelmente não tem núcleo de metal, porque por tamanho dela, comparando com a Europa, e a mesma gravidade, né? Então ela deveria ser bem menos denso do que a Europa. Então ela provavelmente não tem chance de ter núcleo metálico, tá? Então, ele tem camada de gelo relativamente espessa, né? E parece que no meio do gelo tem ainda uma camada assim, de possível oceano global, tá? É interessante pensar assim que tem gelo debaixo da água e em cima, né? Aqui na Terra, que a gente conhece nas condições de pressão e temperatura, então a gente conhece só um tipo de gelo, né? Gelo 1H, né? Assim, hexagonal tipo 1. Porém, se vocês vejam como que é uma diagrama assim, de fases da água, assim, completo, né? Vocês vão ver ou descobrir que a água tem pelo menos 12 tipos de gelo, tá? E nem todos são menos densos da água, que acontece com esse gelo hexagonal por causa da estrutura e da estrutura da água, onde o ângulo entre os hidrogênios é só 109 graus e ângulo na rede cristalina hexagonal é 120, né? Então por isso a água tem que se afastar uma da outra para conseguir ficar nessa rede cristalina. Então por isso gelo H1, ou seja 1H, desculpem,
é menos denso do que a água. Então esse oceano provavelmente tem em cima dele, ou mais perto da superfície, né, tem esse gelo que a gente conhece. Mas no fundo desse oceano poderia ter gelo 2 e 3, que já tem estrutura ou cúbica ou octogonal, que as águas podem ser empacotadas mais, com maior densidade. Então esses gelos podem ter densidade até 1,5 vezes maior do que a água. Então esses gelos da água afundam, né, porque são mais densos. Então, entre duas camadas de gelo, assim, poderia ter uma camada de água. Tá? Na superfície, assim, a gente pode ver que tem presença de lagos ou até mares. Né? Esse é por causa da composição, sim, atmosférica. Os lagos e mares com certeza não são feitos de água, né? Porque na temperatura 180 graus negativos, a água nem sublima, né? Que a gente se falou que é acima de 150 Kelvin e aqui tem 75 Kelvin, praticamente metade da temperatura necessária para a água sublimar. Tá? Então elas não são feitas de água, mas sim de metano. Tá? A gente vai ver nos próximos slides uns detalhes. Além disso, a gente pode ver também assim, presença de dunas, né, que é a sonda Cassini e o módulo Huygens, né, que aterrissou, que é o único módulo que aterrissou assim num corpo celeste que não é Terra ou Lua, né, ou Marte, né. Então, é o único que aterrissou num corpo celeste, assim, além da linha de neve. Então tem presença de dunas. Dunas são feitas aqui na Terra por ação de vento. Né? Então, já que o Titã tem atmosfera, então isso significa que tem também meteorologia ativa, né? Que tem ventos no Titã. E como a gente vai ver para frente, deveria ter um ciclo de metano junto com etano. Aqui no centro do slide tem uma imagem que mostra assim, o perfil de temperatura, que é aquela linha amarela, né? Assim, que na superfície tem uma certa temperatura, chegando a altitude que é igual à estratosfera na Terra, né? Aí a temperatura chega a um mínimo, aí depois se eleva a centenas de graus na tal chamada termosfera, aonde de fato a luz do Sol, a luz ionizante, né, interage com a atmosfera e produz esse calor. Aqui também existe, na termosfera tem até 400 graus positivos, né, na termosfera da Terra. Tá? E na estratosfera tem menos 40. Né? Então, esse é comparável, assim, essa curva de temperatura pela altitude. A comparação é feita na figura aqui embaixo à esquerda, né? A parte para a esquerda são camadas de atmosfera terrestre, à direita, assim, do Titã, né? Assim, é elevado ou rebaixado para ficar as mesmas, mesmo perfil assim da temperatura, né? Então a gente pode ver que o sistema atmosférico é bem parecido, exceto que na figura que mostra assim, a atmosfera
Titã tem aquela faixa amarela, né? Na figura central também é representada com nuvens. Ah, ou seja, não, com aquela parte avermelhada, que são, assim, é uma camada de compostos orgânicos, que a gente chama de tolinas. Eu vou falar sobre isso nos próximos slides. Esse faz com que aquela atmosfera do Titã pareça amarelada e praticamente impenetrável para a luz visível. Debaixo disso, deveria ter nuvens de metano que podem assim, provocar assim, precipitação, que o metano cai assim, na superfície, forma os lagos ou mares, aí depois está sendo evaporado. Então, a atmosfera do Titã tem meteorologia, tem chuvas, tem ventos, então é bem parecida como na Terra, apesar que o líquido que conduz isso não é água, mas metano com etano. Bem, aqui tem algumas imagens ou escaneadas ou fotografadas do Titã, né? Então, a extrema esquerda é uma das primeiras imagens da sonda Huygens, né, aterrissada na superfície do Titã. Então, aquelas pedrinhas, ou seja, aquelas pedras que parecem maiores, elas têm por volta de 15, 20 centímetros assim, de tamanho, aí são feitas de água. Naquela temperatura, como eu falei, 75 Kelvin, né, a água nem sublima. Então, se vocês conseguirem viver lá, então vocês poderiam construir uma casa a partir de tijolos de água, né? Sem tiver alguma única preocupação que a sua casa vai derreter. Tá? Até que seria fácil se vocês tiverem alguma fonte de energia, então cortar esses gelos deveria ser bem mais fácil do que cortar granito aqui na terra para fazer uns tijolos. Então, na figura do lado, né, aquela pequena debaixo do texto, então essa é uma das primeiras imagens também da sonda Huygens, quando estava entrando debaixo daquela camada de tolinas pela primeira vez viu a superfície do Titã, né? Continuando para a direita, então tem duas figuras que mostram possíveis crateras na superfície do Titã. Essa figura vermelha e aquela computerizada, né? Que é pelo escaneamento do terreno. E as figuras à direita, extrema direita em cima, mostram partes do terreno, aqueles amarelos azuis que já eram escaneados e brancos ainda não têm o escaneamento feito. Essa figura mostra assim algum tipo de lagos ou mares, né, que são em azul escuro, e a superfície seca, que é em amarelo. Uma fotografia embaixo, assim, em tons de cinza. Se a gente vê a parte mapeada do Titã, então a gente pode ver isso assim na figura embaixo à esquerda, né, que foi já escaneado. Então tem algumas diferenças na superfície. E embaixo à direita tem comparação sim, de superfície na Terra, em cima. Eu acho que é em cima. Não. Em cima é do Titã e embaixo é da Terra. Que mostram assim presença igualzinha de dunas, né? Então, esse é índice de ventos presentes no Titã, porque as dunas são praticamente iguais àquelas fotografadas da Terra. Então, os lagos parece que mudam o nível, tá? Então, à direita tem repetida aquela imagem e aquele mar ou lago à direita, né?
é aqui ampliado na figura embaixo. Lá foi observada uma região enquadrada, né, aqui com esse quadro branco, e à esquerda dessa imagem tem quatro datas diferentes que essa região foi fotografada. A gente pode ver que na parte superior desses quatro figuras menorzinhas, né? Assim, na primeira tem uma estrutura. Na segunda apareceu uma estrutura a mais, como se fosse uma ilha. E a estrutura principal ficou mais pronunciada. Significa aquelas baías ou fiordes, né, que a gente poderia falar, diminuíram. Tá? Aí na terceira parece que aquela ilha está desaparecendo, e na quarta, que é mais tarde ainda, a ilha já não está presente, parece como a primeira, né? Mas a data é a última foto. Então parece que esse lago ou mar se muda o nível. Tá? Então esse mostra de novo uma certa atividade meteorológica, né? Que podem acontecer realmente as precipitações do metano e depois ficar algum tempo, como se chama aqui, firme, né? Possibilidade de vida no Titã. Então, Titã é o único corpo celeste, sim, no nosso sistema solar que tem duas possibilidades de vida. Uma na superfície e outra naquele oceano subterrâneo, né? Então, na superfície não tem possibilidade de vida baseada no carbono e água como a gente conhece, porque a água nem sublima lá, né? Porém, a vida, como a gente vai ver, ou também já viu no EDVT, ela na verdade precisa o quê? Ela precisa material de construção, que aqui na Terra são compostos de carbono, e lá também tem bastante composto de carbono, né? Que são aquelas tolinas. As tolinas, na verdade, elas são feitas na atmosfera a partir do nitrogênio, CO2 e metano que está presente lá. Então, a ação dos raios cósmicos e dos raios UV do Sol, né, assiste umas reações de condensação que leva à produção de compostos orgânicos maiores, às vezes com nitrogênio incorporado, já que tem maioria da atmosfera é composta de nitrogênio, né? Então, com raios UV ou raios cósmicos, energia suficiente até acordar aquele nitrogênio inerte para fazer algumas reações, criando compostos orgânicos e compostos orgânicos nitrogenados. Esse, quando elas alcançam um certo tamanho, fazem aquela neblina densa e podem ser misturados com metano, assim, na parte inferior da atmosfera, e fazer até núcleos daquela chuva de metano, que depois cai uma chuva repleta, assim, de compostos que poderiam ser usados como para construir a vida, né? Além disso, a vida sempre precisa também um meio líquido, porque assim pode acontecer osmose, difusão e vários outros fenômenos que a vida precisa para continuar. Então, por que não metano, né? Na bioquímica, a gente já viu possibilidade que existem micelas, né? Que são feitas, sim, que é material orgânico, ou seja, polar, né? Que tem anfifílico, que tem parte polar e parte apolar. Você pode orientar com parte apolar para dentro de uma certa vesícula, que a gente chama de micela, e fazer interação hidrofóbica lá,
e por fora faz interação com aquela cabeça polar com água. O metano é hidrofóbico, né? Então, mas ninguém falou que não poderiam acontecer micelas invertidas, que a gente também já viu que existem até aqui nas fases oleosas misturadas com água. Né? Então, não é impossível que se forme algum tipo de membrana invertida ou micelas invertidas e tal. Só que o ambiente é hidrofóbico, né? Aqui na Terra, de fato, a água faz com que é possibilidade muito grande que se dissolve assim, bastante compostos, assim, iônicos, polares, até um pouquinho de apolares. No metano vai ser bem diferente. A água aqui na Terra, ela pode ser ácida ou básica pela presença de bases ou ácidos, né? Esse leva àquela dissociação de prótons que a gente conhece na escala de pH entre 0 e 14. Então, não mais, né? Nem menos. Então, esse é um tipo de tamponamento de acidez e basicidade assim que a água consegue. Só que, assim, no metano, assim, pH na fase orgânica é um outro capítulo, né? Onde pHs podem chegar aos números 37 ou alguma coisa dessas. Então, quem sabe como que seriam as condições ácido-base nesse ambiente assim que é hidrofóbico, né? Mas isso também não significa que a vida não poderia acontecer, só que deveria ser muito diferente da nossa, né? A vida na superfície também seria protegida contra o UV, por causa não de camada de ozônio, mas por causa de camada de tolinas. Então, não tem problema a ser esterilizada por raios UV. Né? Então, tem várias condições que são favoráveis à vida. Problema é assim a temperatura, né? 75 kelvins, não só que a água fica gelada, mas na verdade a gente sabe que a velocidade das reações químicas depende da temperatura. Então, se tiver lá algum tipo de organismo, deveria ter metabolismo super lento, né? Porque ou deveria ter alguma catálise super desenvolvida, né, para conseguir aumentar um pouco as reações químicas. Então, essa seria a superfície. Tá? Então, agora, naquele oceano subterrâneo, né, a gente falou que é possível que haja presença de amônia, né, como eu já mencionei isso no Calisto. Então, aqui embaixo a gente pode ver uma figura, né, que é diagrama de fases numa mistura de água e amônia, sendo que a amônia aumenta assim de esquerda para direita, né, enquanto a porcentagem de água cai de 100% a zero, sentido de esquerda à direita. Né? Então, são mistura entre água e amônia, desculpe. A gente pode ver que acontecem 3 pontos eutéticos, aonde o ponto mais fundo, né, é justamente naquela proporção de 33% de amônia. Amônia é base fraca. Tá? Então, nessa concentração de 33%, o pH seria por volta de 12, que é pH que aqui na Terra, alguns basófilos, né, dos organismos extremófilos, suportam. Tá? Então, não tem problema de basicidade. Segundo,
esse eutético chega a menos 175 graus, né? Ou seja, a 175 Kelvin, né? Que é a menos 100 graus, né? Então, Celsius. Então, ainda nessas condições geladas, a água poderia ficar como líquida, ou seja, a água básica, né? Então, nesse sentido, se tiver tanto amônia nessa parte de gelos, né, primeiro eu poderia descongelar a parte, né, fazendo realmente a presença de um oceano subterrâneo, e segundo, assim, não impediria a vida por causa da basicidade, né? Então essa é uma certa possibilidade da vida, apesar que aquela impossibilidade de troca de material da superfície para oceano restringe um pouco as opções da vida nesse oceano. Bem, vamos para o Tritão. Então, o Tritão é uma lua também grande, né? Que orbita o Netuno. Significa 20 unidades astronômicas longe do Sol. Então, lá, o Sol é um pontinho, assim, lá é como se fosse uma estrela forte. Tá? Então, densidade é relativamente alta, né? Também tem gravidade é mais ou menos 8% da Terra, né? Temperatura é super gelado, né? 38 Kelvin, né? Significa aqui na superfície acho que não, isso é muito. Pressão atmosférica é relativamente alta, é em pascais, não são nada de micro ou nanopascais como a Europa ou o Calisto, né? Mas também não são quilopascais como na Terra ou no Titã. Então ali a atmosfera é 100 vezes menos densa do que na Terra. A gente pode de novo ver que já que tem atmosfera com pressão razoável, então a maioria é nitrogênio e alguns compostos de carbono, como monóxido de carbono e metano. Essa lua é muito interessante, porque primeiro, ela tem órbita muito assim irregular, né? Ela é retrógrada ao sentido da rotação do Netuno, significa que a Lua não foi acretada assim a partir do sistema netuniano, mas que foi capturada. O tamanho dela fala que provavelmente foi um sistema binário de planetas anões que se aproximou ao Netuno, ou seja, quando o Netuno foi agitado para o cinturão de Kuiper, né, então ela poderia encontrar esse sistema binário. Na interação gravitacional, aí poderia funcionar como um tipo de estilingue, que é, de fato, um desses planetas anões que estava se aproximando, né? Então foi acelerado pela gravitação do Netuno e foi agitado fora. Ao mesmo tempo, o planeta anão, que estava naquele momento se afastando do Netuno, como aqui nessa figurinha no meio, seria aquele planeta mais para cima, planeta anão. Então ele seria freado e poderia ser capturado como um desse sistema binário, desses planetas anões, e poderia ficar assim orbitando o Netuno. Então esse é suposta origem do Tritão, planeta anão capturado por gravidade de Netuno. Composição: núcleo provavelmente rochoso, manto de gelo e, quem sabe, o oceano, né? Então é coisa parecida com as outras luas, né? A superfície, ela tem três assim, regiões bastante diferentes, como a gente pode ver na figura embaixo, à direita, né?
Então, tem uma tem poucas crateras, significa alguma possibilidade de criovulcanismo, porque lá não vai ter vulcanismo como na Terra, né? Tem aquele terreno cantalupo, né? Que é visto na figura embaixo no centro, né? E à direita naquela parte mais para baixo. Cantalupo é um tipo de melão, né? Meio que é enrugado. Então, que deu, assim, pela estrutura parecida, deu nome a esse terreno no Tritão. E além dessas planícies com criovulcões e tal, tem planícies na hemisfério leste que são feitas assim, provavelmente por erupção de lava de gelo, né? Que pode ser alguma água suja derretida ou alguma coisa assim, né? Que se espalhou, né? Que assim é tipo espalhamento por diapirismo. É aquela aqui na Terra acontece, né? Quando a lava não é jogada pelo vulcão, mas jorra devagarzinho, fazendo umas camadas bem extensas. Também a gente falou sobre isso nas planícies do Marte, né? Então esse poderia ser, mas desta vez, assim, de água com algum outro material, né? Também tem presença de capas polares que são feitos assim, de gelos de nitrogênio, de CO2 e água. Tá? A gente vai ver que esse também a gente encontra no Plutão. Então tem já gelo de nitrogênio, que é, por falar nisso, gelo de nitrogênio é transparente. Né? Gelo de CO2, como aquele gelo seco, como a gente conhece aqui, né? E de água é branco, mas de nitrogênio é transparente. Bem, Tritão tem um tiquinho de atmosfera, né? Que é feito assim de nitrogênio e água, né? Água e aquele nitrogênio que tem depósitos nas capas polares, né? Podem de fato fazer essa atmosfera. Aqui na figura embaixo à esquerda tem alguns assim indícios de geysers que expelem sim, algum tipo de poeira junto com nitrogênio, né? Que tem aquela aparência meio estranha, que até alguma altura de centenas de quilômetros está praticamente subindo verticalmente, depois se vira 90 graus e faz uma cauda horizontal, como a gente pode ver uma figura de artista aqui em cima no meio, né? Então, esse significa que teoricamente naquela camada superior poderia ter um tipo de vento, né? Já que tem atmosfera de 1 Pascal, ou quase 2 pascais, que é maior do que no Marte, né? No Marte vento também acontece, tá? Os gelos, assim, tem o gelo de nitrogênio, especialmente, como eu falei, que ele é transparente, então ele pode funcionar como uma camada que tem efeito estufa, né? Desta vez não, como na Terra, que é no estado gasoso, mas no estado sólido, né? Se tiver uma camada de um composto transparente, então os raios do Sol podem chegar à superfície, parcialmente se absorver naquela camada e depois refletidos se absorvem de novo, né? E até podem ser refletidos por superfície do gelo de volta
para a superfície, fazendo um tipo de efeito estufa. Tá? Então a superfície, assim, debaixo desses gelos, poderia ser bem mais quente. Poderia funcionar também como um tipo de cobertor, que é aquele possível oceano debaixo da superfície, poderia manter aquecido, quem sabe até ficar líquido. Além disso, como a gente vê aqui nas figuras à direita, acima em mim, o Tritão tem a órbita muito esquisita e Netuno também tem uma esquisitice que é campo magnético deslocado do centro, inclinado por, deixa eu ver, 46 graus, né? Que é muito diferente da Terra, onde o campo é inclinado 8 graus, mais ou menos. Tá? Então, o campo magnético da Terra quase segue o eixo de rotação. Não é no Netuno. Netuno, assim, vocês podem ver na internet, assim, mudanças de campo magnético no Netuno, assim, a partir da rotação dele, que são enormes, né? Então, assim, o campo magnético constantemente muda em relação à órbita do Tritão, né? Como a gente pode ver naquela imagem superior, que tem também inclinação assim de 80 graus assim em relação da eclíptica. A Lua nossa, né, tem 5 graus, então é muito menos. Então esse, de fato, vai com aquele eixo deslocado, inclinado de magnetismo do Netuno, vai fazer sem que o Tritão vai passar pelo campo magnético muito variável. Né? Então esse poderia também provocar algumas forças que podem aquecer as camadas de gelo subterrâneas, né? Que leva à possibilidade de vida. Se ainda tiver presença de amônia e algum tipo de aquecimento radioativo, né, que a gente pode ver que fora da Terra também provavelmente faz aqueles campos magnéticos locais no Marte, então esse pode persistir a tempo que poderia ter alguma água líquida. Já que poderia ter água líquida, é bem provável, como a gente já viu assim no Encélado, na Europa e em vários outros, que poderia ter alguns íons inorgânicos e assim dar uma não zero probabilidade de vida acontecer até no Tritão. Bem, aqui a gente acabou de falar sobre as luas geladas, então aqui tem um pouquinho também sobre planetas anões gelados, né? Ou gelados. Eu não sei se o termo para Ceres é exatamente o apropriado. Mas tudo bem, vamos ver. Então, Ceres. Ceres é um planeta anão que provavelmente se originou no cinturão de Kuiper, mesmo sendo hoje no cinturão de asteroides. Provavelmente ele migrou, porque a composição dele é diferente da maioria dos asteroides no cinturão de asteroides. Além disso, ele é praticamente o único que é arredondado, significa chegou ao tamanho acima daqueles 800, 900 quilômetros, né? A gente vê que ele tem raio médio 470. Então, provavelmente pode ser menor. Mas, assim, ele é arredondado, né? Então, pressão interna já esmagou a massa. A massa dele, de fato, forma 1/3 inteiro da massa total de cinturão de asteroides. Então, é bem estranho que se formou um corpo que tem 1/3 da massa total e o resto é irregular e menor. Então, esse
indica que esse corpo celeste deveria vir de outro lugar. Aí já que no cinturão de Kuiper tem vários planetas anões, né? Haumea, Eris, fora do Plutão, né? E tal. Então Makemake e assim. Então por que não Ceres? Quem sabe que por interação com Urano, Netuno, migrou, aí foi capturado assim, pelas forças gravitacionais do Júpiter e ficou não orbitando Júpiter, porque é grande demais, mas ficou assim, no cinturão de asteroides. Tá? Temperatura média já é bem mais alta, né? A gente pode ver que é, sei lá, menos 100, 110, menos 100 um pouco, graus Celsius. Por quê? Porque esse é o único corpo celeste que a gente está falando nessa aula, que está dentro da linha de neve. Linha de neve, 5 unidades astronômicas, significa na órbita do Júpiter. Até agora a gente falou sobre corpos celestes que são de fato fora da linha de neve. Esse é na distância de 3,5 unidades astronômicas, né? Então, ele está bem mais perto. Então, a superfície não será congelada sem poder sublimar a água, né? Isso é importante lembrar no Ceres. Composição atmosférica. Água e provavelmente alguns íons de água, né? Como aqui é ânion hidroxil, que é provavelmente feito a partir de fotólise. Ceres é meio escura, mas não é tão, tem albedo ainda relativamente alto, por causa que a superfície parece que é uma lama congelada, né? Então, cheia de água, né? Então, gravidade é uns 3% da gravidade da Terra, né? Temperatura falamos, pressão atmosférica. Assim, é mais ou menos como nem no Encélado, né? Porque tem jatos de vapor ou criovulcanismo. Então a atmosfera é meio que localizada, não é global. Bem, Ceres provavelmente tem núcleo rochoso, pequeno, mas tem, com manto de silicatos e a crosta superior de gelo, e no final a superfície é feita por aquela lama congelada, né? Então, já que é essa situação, então o gelo também não precisaria ser tão duro assim, né? Então faltaria pouco para organismos de fato fazer assim alguns microambientes onde poderiam viver. Aqui as bactérias e até, por exemplo, cianobactérias vocês podem achar na Antártida vivendo assim nos menos 50, menos 60 graus Celsius numa boa dentro do gelo. Então, aqui também a temperatura já não é tão baixa, então seria possível que os organismos se fazem próprios microcavernas, né, onde poderiam viver. Tá, essa composição foi assim, estimada pela passagem da sonda Dawn, né, que era para estudar a Vesta, né, que é um outro asteroide grande, menor do que o Ceres, né, bem menor, mas foi estudado pela sonda Dawn, mas ela primeiro passou pelo Ceres, né, então estimado foi essa composição escrita. Parece que tem algumas coisas interessantes. Se a gente tiver superfície, então o Polo Norte difere muito do Polo Sul, onde parece que tem algum tipo de profundidade, sei lá, algum buraco, né, meio que irregular. E na superfície a gente pode observar várias coisas, né? Então, por exemplo, crateras rasas. Se a cratera é rasa, significa que de fato a superfície não é muito dura, né? Se for dura,
assim, a superfície, a cratera seria menor e mais profunda. Tá? Tem aquelas feições Piazzi, né, que a gente pode ver na figura embaixo à esquerda, né, que são aqueles pontos pretos, né, que são crateras grandes. Aí tem presença de siderita, dolomita, né, que são de fato carbonatos de magnésio e cálcio. Tá? Esse tipo de mineral a gente pode ver muitas vezes em meteoritos que caem na Terra, né? Então, fala sobre a possível origem desse planeta não. A atmosfera já falava, geysers de água fazem um tiquinho de água assim ficar na atmosfera, já que a água pode sublimar, então pode ficar na atmosfera, apesar que sem campo magnético e tal, né? Não tem como ficar por muito tempo. Então, tem uns traços de água na atmosfera. Tá? Parece que tem presença de alumínio, deixa eu ver, alumínio 26, não lembro todos os números, né? Que é um radioisótopo que tem meia vida de decaimento em 700 mil anos, né? Então pode ser que ainda está aquecendo um pouco o interior dos seres, fazendo que esse gelo, essa camada de gelo está assim, perto de ser derretida, né? Então é possível algum tipo de vida. Os seres também recebem muito mais raios solares, né, do que Júpiter e as luas geladas mais longe ainda. Na figura à direita, no canto superior, né, então a gente pode ver aquelas manchas brancas que são dentro de um vulcão, dentro de uma cratera que está escura, né? Parece que justamente aquela cratera grande já é coberta por aquela lama congelada, né? Enquanto essas manchas brancas são feitas por impactos menores que arrancaram aquela camada de lama congelada, mostrando o gelo embaixo, né? Que parece que tem incrustações assim, daquele alumínio, de sulfatos, de carbonatos e de cloretos. Né? Então, quem sabe, que é possível a vida, mesmo assim, se fosse no passado, né? Que poderia se originar aqui, em algum jeito, e via transferência pelos meteoritos, poderia ser semeada na Terra. Né? Possibilidade remota, mas não zero. Bem, por fim, a gente tenta achar algumas coisas interessantes no Plutão. Né? Plutão é menor do que Ceres, né? Plutão é maior do que Ceres, desculpe, né? É um planeta anão que, na verdade, já está no cinturão de Kuiper. O planeta anão foi rebaixado assim, a essa categoria em 2006, que é no meu país, em Praga, né? Tinha um congresso internacional de astronomia, onde foi definido assim, o termo de planeta, né? Planeta tem que cumprir pelo menos 3 fatores. Primeiro, tem que ser arredondado, significa tem que ser acima de peso crítico que leva assim, ao esmagamento da matéria, né, que arredonda fato o corpo celeste. Segundo que deveria limpar sua trajetória.
né? Aí que o Plutão falhou para ser planeta. Terceiro, agora me fugiu da mente, mas não é tão importante. Terceiro é que tem que orbitar o Sol, não outro corpo celeste, né? Então, na verdade, é o primeira regra. Tem que orbitar o Sol, segunda tem que ser arredondado, terceira tem que limpar o caminho da órbita dele. Que todos os outros planetas fizeram, Plutão não. Plutão é dentro de cinturão de Kuiper. Então foi rebaixado ao planeta anão. Tá? Ele tem atmosfera interessante, que New Horizons, como a gente vai ver a figura, mostrou que tem. Não é tão pouca, 1 Pascal, né? É praticamente igual ao Tritão, né? Temperatura é muito baixa, porque a gente pode ver que a maioria da superfície é branca, então o albedo é muito alto, então aquele tiquinho de luz solar que chega ao Plutão naquela distância de 25, 30 unidades astronômicas, né? Então é ainda a maior parte refletida, né? Então, o que é interessante nele? O New Horizons mostrou muita coisa interessante, né? Primeiro, se eu voltar nesse slide, a gente pode ver aqui no centro direito uma região que parece um coração. Na verdade, são duas, né? Porque a parte esquerda se chama planície Sputnik, a outra já esqueci o nome, tá? Mas a planície Sputnik, como aquela câmara esquerda do coração do Plutão, é importante assim para a astrobiologia. Então, o Plutão provavelmente tem também núcleo barra manto de silicatos, né? E em volta tem uma camada que alguns chamam de manto de gelo, que é espessa, né? E crosta de nitrogênio congelado, né? Com traços de outros. Aqui na Terra, gases, né? Lá congelados, tipo metano, monóxido de carbono e tal. Então, tem isso, tá? Então tem crosta que é feita de gelos, sim, de coisas que aqui existem na Terra só no estado gasoso. A superfície New Horizons assim, mostrou muita coisa interessante assim da superfície. Primeiro, tem umas cordilheiras de montanhas de gelo, né? Gelo de água. Tá? Então significa que tinha alguma possibilidade de tectônica do crosta, né? Tem na parte afastada do Caronte, né, a gente tem que falar que Plutão tem 5 luas, né, 4 pedrinhas e Caronte, que comparando com o Plutão, é gigante, né? Então, eles também entraram naquele acoplamento de maré como a Lua entrou com a Terra. Só que a proporção Caronte, Plutão é maior do que Lua, Terra, né? Então lá até o Plutão já entrou no acoplamento de maré com o Caronte. Então eles mutuamente se mostram uma fase. Caronte para Plutão, Plutão para Caronte. Tá? Então na parte que é no outro lado do que o Caronte, né? Então tem assim planícies de nitrogênio congelado, que é justamente daquela área de coração do Plutão, especialmente aquela parte esquerda, né, que é aquela planície Sputnik, né? Do lado dela a gente pode ver aqui, na figura aqui embaixo do lado de mim tem uma mancha escura que parece uma baleia, né?
assim, orientada para a direita, com cabeça para a direita. Que se chama aquela Cthulhu Macula, né? Então esse tem superfície escura. O que é interessante é que assim, existem bastante crateras, né, no Plutão, mas não em todo lugar. Os que a sonda New Horizons conseguiu mapear são aqui nessa figura embaixo à direita, né, do meu lado, em amarelo, né, as pontinhas. Interessantemente, naquela parte da câmara esquerda do coração não tem nada. Tá? Então o terreno deveria ser novo. Então, como que é a possibilidade da vida no Plutão? Pensa-se que, ajustando-se a distância entre Caronte e o Plutão, então aconteceu que, na verdade, assim, o maré, assim, quando estava parando, né? Então, o maré sempre é assim, sentido ao outro corpo celeste e também no outro lado, né? Aqui na Terra também é. No lado oposto da Lua também tem maré alta. Então, aí quando de fato esse cessava, então esse acumulava a água assim nessa parte do coração do Plutão. E poderia fazer umas camadas bem grossas, né? E também poderia, de fato, tiver alguma dinâmica que acabaria, de fato, com presença de crateras. Ou eram cobertos, né? Ou simplesmente a superfície se renovou. Então, com possibilidade de alguma presença de radionuclídeos ainda ativos, né? Se pensa que essa crosta de gelo coberta ainda com crosta de nitrogênio, como falamos, né? Que tem efeito estufa. Então poderia ter uma parte desse coração do Plutão ainda, sei lá, com uma cisterna de água líquida. Tá? Então essa é a possibilidade de vida no Plutão. Acho que é o último slide. É sim. Então, esse assunto foi as luas e outros corpos gelados do nosso sistema solar, né? Então esse chega ao fim. Aqui ainda esqueci de falar. Aqui a figura à direita embaixo mostra a fotografia do New Horizons de atmosfera do Plutão. Isso foi tirado quando a sonda New Horizons já passou pelo Plutão, virou as câmeras para trás e o Sol ficou entre... ou seja, o Plutão ficou entre Sol e a sonda, né? Então a gente vê que realmente o Plutão tem atmosfera, assim, bem razoável. Bom, então esse foi tudo. Na próxima aula a gente se afasta finalmente do sistema solar e vamos ver assim os tal chamados exoplanetas, isto é, os planetas que orbitam outra estrela do que o Sol, com possibilidades de vida nelas, né? Então até lá eu me despeço aqui e fica todo mundo bem. Tchau!